além do pai e da mãe, a outra figura de máxima autoridade era também o professor em sala de aula, né? Então, era essa figura inquestionável, que podia bater, que podia constranger, envergonhar a criança na frente de todo mundo. Então, esse poder era colocado. Por quê? Mais uma vez, porque está envolvido com a educação, e a educação que leva esse ser humano para o céu, certo? Então, as pessoas envolvidas na educação, pai, mãe, professor, eram essas autoridades inquestionáveis. E óbvio que, assim como perdura na relação entre pais e filhos, a gente vê isso também na relação professores-crianças. E aí, sim, está acontecendo uma mudança. Eu recebo mensagens de professoras, de coordenadoras, coordenadores que estão mudando a visão, mas eu sempre falo assim, está muito longe ainda de ser uma mudança generalizada. Ainda está um processo. Eu sou formada em pedagogia no Brasil, e isso há 10 anos, mais de 10 anos atrás. E na época que eu me formei, não se falava absolutamente nada em tenho relação a... certeza disso, né? Não tenho dúvida disso, né? Não se falava sobre isso, a gente aprendia como ensinar. Sim. Isso sim, mas a gente não aprendia a respeitar. A gente não aprendia a acolher, a gente não aprendia sobre os sentimentos da criança, sobre validar o que ela sente, sobre entender que os comportamentos desafiadores são uma comunicação, né? Então, o que acontece é que a escola é também um tema de muitas camadas, porque primeiro que o profissional em sala de aula precisa despertar, assim como antes a gente conversou, né, Fernando, sobre como o pai e a mãe primeiro precisam despertar também para si próprios, para as próprias dores, os próprios traumas, o profissional em sala de aula também precisa fazer isso, porque senão ele vai projetar a raiva dele nas crianças, ele vai gritar com as crianças, ele vai exercer controle com as crianças, porque ele sente que na sala de aula está perdendo o controle e isso o deixa muito inseguro. Então, mesmo que a escola tenha a denominação XYZ, porque a nossa escola, ela... tem projeto emocional, porque a nossa escola é isso, aquilo, outro, nossa metodologia é essa. Se o profissional em sala não despertar para isso, ele não vai conseguir, de fato, se conectar e respeitar a criança. Então, a primeira coisa é o profissional em sala de aula. E aí também tem todo o sistema escolar, né? Uma coisa, por exemplo, na escola das minhas crianças, são 20 alunos na sala de aula com 2 professoras. Não é professora e auxiliar, é 2 professoras. E mais uma auxiliar que vai de vez em quando. Então, nós temos ali uma distribuição de crianças, um número menor por profissional. E é claro que fica mais fácil, entre aspas, né, de administrar menos crianças do que uma pessoa com 30 alunos em sala de aula. É claro, assim, fica óbvio o peso ali, a diferença. Então, precisa ter uma mudança também na gestão escolar como um todo. Na verdade, se a gente for olhar bem, políticas públicas, é uma mudança que precisa começar lá no MEC. Peraí, como é que a gente vai colocar esse tanto de criança numa sala só? A gente precisa de mais profissionais. Assim, enfim, é uma questão que não tenho como te dar uma solução, mas eu vejo o quão ampla é essa discussão, assim, sabe? Tem algumas pessoas na política que eu acompanho, que eu de vez em quando troco ideia, eu fico assim dando umas indiretas, olha, tal, escola, crianças, respeito, infância, educação positiva e tal. Inclusive, a escola da qual eu sou sócia, né, a Escola de Educação Positiva, que forma profissionais em educação parental, a gente tem um trabalho no SUS também já, então a gente tenta ver como que a gente pode expandir o nosso trabalho na rede pública e gratuita que é oferecida pelo Estado e pelo governo. Mas, enfim, são pequenos passos, mas eu não sei se eu sou dessas que eu posso dizer assim, estamos progredindo. Estamos, Fernando, mas passos muito pequenos, muito lentinhos. A gente tem que continuar, a gente não vai desistir por causa disso, mas, enfim, são muitas questões envolvidas mesmo nisso tudo. De certa forma, tomara que os pais, né, com o tempo também, sejam quem fiscalize e cobre isso das escolas, né? Acho que faz parte da transformação, sim. né? Sim, às vezes é difícil, porque, sabe, olha só, veja, Fernando, como o buraco sempre é mais embaixo.
O que acontece? Muitas vezes os pais não se posicionam na escola, por quê? Porque o professor, a professora, o coordenador são pessoas de autoridade. E aí a criança pequena que habita em nós fica assim, ai, mas eu não posso questionar, eu fico com medo, né? Começa toda aquela... vai marcar meu filho, ela vai marcar meu filho lá, vai prejudicar ele na escola. Exatamente. Então, eu fico tão preocupada com a reação e eu fico tão preocupada em acomodar os adultos que eu deixo de olhar para a criança, percebe? E isso vem de onde, minha gente? Vem de uma educação na qual o menor na hierarquia, entre aspas, não tem voz. Porque entre o profissional que estudou sobre educação e eu, que sou pai e mãe leiga, eu não tenho conhecimento. Como que eu vou questionar? Imagina! Você percebe como a gente continua perpetuando a educação que a gente recebeu de hierarquia de poder. Quem é menor na escala tem que ficar caladinho, não pode incomodar o outro.